Graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 42. Atos, capítulo de número 2, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja que aqui se reúne hoje em Teu nome, igreja que o Senhor comprou com Teu sangue, remiu, selou com Teu Espírito e continua a edificá-la com a Tua presença, com a Tua palavra, com a ministração do Teu Espírito Santo, entre nós e em nós. Pedimos que hoje, mais uma vez, o Senhor se digne de se revelar ao Teu povo, de fazer com que a Tua palavra encontre lugar em cada coração, mente, e produza o fruto de vida eterna, de salvação, santificação, pelo qual o Senhor a enviou hoje. Para a Tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. A igreja somos nós, essa foi a expressão, a palavra, o moto, a verdade bíblica, proposição teológica que o Espírito de Deus soprou no nosso coração para nos dirigir esse ano como igreja e talvez nos próximos anos. E fico contente quando de vez em quando eu vejo alguém dizendo: olha, nós precisamos fazer isso, ou nós precisamos agir dessa forma, ou ter essa atitude, esse comportamento. Por quê? Porque a igreja somos nós. Fico feliz de ver que aos poucos estamos assimilando essa verdade que resume muitas verdades. A questão é se nós estamos plenamente conscientes de todas as implicações do que de fato estamos dizendo quando afirmamos a igreja somos nós, para tudo que nós fazemos como igreja, que somos como igreja. Quais seriam as implicações missiológicas, as implicações eclesiológicas, quais seriam as implicações litúrgicas, quando afirmamos que a igreja somos nós? Você sabe que a igreja ela vai ganhar forma concreta. Alguns chegam a dizer, inclusive, que ela nasce. Ela já existia de forma embrionária, mas ela aparece de forma visível no dia do Pentecostes, no dia em que Jesus cumpre a sua promessa de derramar sobre os seus discípulos, sobre todos aqueles que criam nele, o seu Espírito. Então, no dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aqueles que estavam, os discípulos que estavam em Jerusalém, recebem do céu como dádiva, como dom, o derramar do Espírito Santo. Esse Espírito Santo vem, ele vem não apenas para alguns, ou sobre alguns, ele não vem apenas sobre os 12 apóstolos, ele não vem apenas sobre os 12 apóstolos, Maria e os irmãos de Jesus, ele não vem apenas sobre os 12 apóstolos, Maria e os irmãos de Jesus, e os 500 que já criam nele e que foram testemunhas da sua ressurreição.
Mas esse Espírito, ele vem sobre todos esses que já foram mencionados, citados, mas também sobre os quase 3.000 recém-convertidos, que se converteram, inclusive, naquele dia mesmo, e que foram batizados e receberam o dom do Espírito. Então, quando esse verso de número 42 começa dizendo, e eles, estes eles, quem são esses eles? Esse eles é toda a igreja. Nesse dia, essa igreja podia dizer, a igreja somos nós. São os apóstolos, é Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos, são os 500 que foram testemunhas da ressurreição, mas somos todos nós que nele depositamos a nossa fé, entregamos a nossa vida, criemos no seu sacrifício remidor na cruz e recebemos então igualmente, sem nenhuma distinção, do seu Espírito. Então aquela igreja já de mais de 3.000 pessoas, passa a ser a comunidade do Cristo, a comunidade que foi comprada por Ele, pertence a Ele, foi remida pelo seu sangue e foi selada como sua propriedade exclusiva pelo seu Espírito, e passa a ser não apenas a comunidade que pertence a Jesus, mas a comunidade na qual Jesus vive, por meio do seu Espírito. E esse Espírito de Jesus que passa a viver em cada um deles os leva conjuntamente a algumas ações que o Lucas, evangelista, registrou. Ele diz que esses irmãos, todos eles, verso de número 42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração foi uma das incumbências, uma das tarefas que Jesus confiou à sua igreja, e agora, habitando nela, por meio do seu Espírito, a leva a praticar. Então, essas orações, alguns vão dizer que poderia ser as orações marcadas no calendário judaico. Então, os judeus tinham horas marcadas para orações. Por exemplo, se você ler aí o capítulo 3, verso 1, você vai ver Pedro observando. Uma dessas orações, Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, ou seja, 3 horas da tarde. Outros vão dizer que essas orações poderiam ser as orações que se faziam quando os crentes se reuniam, tinha um tempo, um momento de oração. Pode ser tudo isso. Mas quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos que a vida de oração dessa comunidade, dessa igreja, desses irmãos, ia muito além dessas orações. A vida de oração deles incluía outras orações. Então a pergunta, irmãos, que fica é como nós damos cabo desta tarefa que nos foi dada como igreja por Cristo e que o Espírito nos move a ela, a tarefa da oração. Como é que nós podemos dizer como igreja aqui, a igreja somos nós, também nas orações. A igreja somos nós também na oração. Baseado ou a partir desse texto, mas tendo como referência também outros textos, especialmente do Novo Testamento, nós vamos perceber que nos é revelado, que nos foi confiados pelo menos 3 tipos de oração.
há pelo menos 3 tipos de oração que Jesus nos confiou e estão registradas nas páginas das Escrituras, e que certamente o Espírito dele nos conduz a praticá-las. Quais são esses 3 tipos de oração? Então, o primeiro tipo é a oração por nós mesmos. É a oração por aquela pessoa que você chama de eu. É a oração por você. Você deve orar por você. Pelo menos 2 vezes Jesus ensinou os seus discípulos, e nesses discípulos nós estamos incluídos, a orarem por eles mesmos. E nestas 2 vezes, o propósito de se orar por si mesmo sempre foi um só: não entrar em tentação. Não entrar em tentação. Jesus vai dizer lá em Mateus 6,13, na oração que ele nos ensinou, ele nos ensinou a orarmos assim: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele vai para o Getsêmani, ele avisa os seus discípulos, ele os exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês querem fazer o que é certo, mas se não orar, vai dar lugar ao fraquejar. Então, orem por vocês mesmos para não entrar em tentação. E veja, ele não está nem dizendo para não cair em tentação, ele está dizendo sequer entrar. Por quê? Porque depois, meu irmão, que entra, dificilmente sai. Dificilmente sai. Pessoa que entra em tentação, se deixa levar à tentação, ou pela tentação, que não a repreende no primeiro instante, é como um pássaro que acabou de cair na arapuca. É como um peixe que acabou de morder a isca. É como um camundongo que acabou de cair nas garras do gato. Dificilmente escapa. Ainda não morreu, mas está caminhando para, a ponto de não entrar em tentação. E quando se cai na tentação, o prejuízo não é só para a pessoa que entrou e caiu nela, mas para muitos, se não para todos que estão ao redor dela. Então não existe esse negócio de, o que eu faço só traz consequências para mim. Não tem esse negócio, o meu pecado só faz mal para mim mesmo, para mais ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Você se lembra da história de Acã. Acã, que havia sido avisado juntamente com todo o povo de Deus que não se deveria tomar dos despojos da cidade de Jericó, mas ele vê uma capa babilônica, ele vê 200 ciclos de prata, ele vê uma barra de ouro, então ele cobiça, e ele toma, e ele esconde. E aí o povo vai para uma segunda batalha, um povo muito menor, eles nem se dão ao trabalho de irem com todo o exército, vão apenas com alguns,
e perdem a batalha. Dão as costas para os seus adversários. Josué então rasga as vestes, porque ele sabia o que implicava aquilo. A notícia ia se espalhar pela região, os povos inimigos iam saber do que aconteceu, iam se encorajar, iam cercar. Então ele se cai em terra, ele clama a Deus, e Deus olha para ele e diz: por que você está aí prostrado? Tem pecado no meio do povo. Tem coisas que eram para ser consagradas ao anátema, à destruição, mas estão no meio do povo. Enquanto não se retirar esse anátema, eu não vou estar com vocês. Não vou estar com vocês. E aí você sabe o fim da história. Morre não apenas Acã, mas toda a sua casa com ele. Por quê? Porque o pecado traz consequências não só para quem o pratica, mas para todos os que estão com ele, ao redor dele. Então, meu irmão, por amor à tua alma, por amor à tua casa, por amor à tua igreja, cuide da sua alma. E uma das formas de cuidar é por meio da oração. Como Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de você mesmo. Cuida de ti mesmo. Porque o que acontecer com você, os teus atos, vão trazer consequências. Não só para você, mas para a sua casa e para a tua igreja. Então, cuide da sua alma. Uma segunda oração é a oração uns pelos outros e uns com os outros. Se na primeira oração nós oramos por aquela pessoa que chamamos de eu, nesse segundo tipo de oração, nós oramos por aqueles que nós chamamos de nós. Às vezes, a gente está assim num grupo de oração, 3 ou 4, até 2. E aí chega a hora dos pedidos. Geralmente tem um que diz assim: ah, pastor, eu não tenho nada que pedir, eu só tenho que agradecer. E geralmente é homem. Geralmente é homem que fala isso. As mulheres não, elas são mais abertas. Mas homem, não, pastor, eu só tenho que agradecer. Ok, eu até entendo, né? O irmão não quer se abrir, não quer falar os anseios do coração. Entendo, ok. Mas ao mesmo tempo fico triste. Fico triste por ele. Porque esse irmão, essa irmã, está abrindo mão de um recurso, de uma graça, de um poder provido por Deus à sua igreja, que é o poder, a graça da intercessão. A intercessão dos irmãos, a intercessão da igreja. O apóstolo Paulo, uma vez que ele escreveu aos crentes de Éfeso, ele os exorta a orar por todos, e inclui ele. Ele diz assim: e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca. O autor de Hebreus, que provavelmente estava preso, quando ele escreve aos Hebreus, ele diz assim: orai por nós, para que eu logo vos seja restituído. Está lá em Hebreus 13, 18 a 19. O próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, sabendo que a sua hora se aproximava, a da sua paixão,
que aqueles que o iriam prender estavam se aproximando, ele diz para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui e o façam o quê? Vigiem comigo. Nesse vigiar estava a oração também. Então eu pergunto, será, irmãos, que nós somos espiritualmente mais fortes? Que todos esses irmãos, incluindo Jesus, se acredita mesmo que você não precisa que as pessoas orem por você? Aí alguém diz assim, mas pastor, precisa mesmo, porque Deus não vai ouvir de qualquer jeito. Se eu orar sozinho por mim no meu quarto, Deus não vai ouvir de qualquer forma? Vai. Então por que alguém precisa orar por mim? É um edito soberano do Altíssimo? Ele quer que seja assim? Ou uma forma da gente se humilhar, nos tornarmos humildes? Por que Deus deseja que nós compartilhemos as nossas petições uns com os outros? Porque quando Ele responder, não vai ser só a fé do suplicante que vai ser edificada, mas de todos que intercederam por Ele. Todos serão edificados. Todos terão a sua fé fortalecida. Todos, inclusive, conhecerão mais do Senhor, ou seja, a igreja é edificada, todo o corpo. Teve uma vez que eu falei sobre a oração coletiva, a importância da oração coletiva, aí chegou uma reunião de oração e uma irmã, movida por aquela palavra, ela compartilhou um pedido, que eu achei assim extremamente corajoso compartilhar. Ela disse, eu e o meu marido, a gente gostaria de ter uma casa. E a gente orou. Irmãos, faz pouco tempo ela escreveu uma mensagem agradecendo as orações. E eu fiquei assim, puxa, então Deus atende até essa oração. Me edificou. Deus atendeu a oração dela, a nossa. Você lembra quando Pedro estava preso? Toda a igreja orava por ele. Toda a igreja orava por ele, de forma que quando ele é solto, Deus o envia ali um anjo e ele é solto, e ele bate as portas, e a menina fica tão alegre de ouvir a voz do Pedro que nem abre a porta, vai correndo dizer, ninguém acredita. Porque eles estavam orando talvez por uma coisa assim, puxa, Tiago já foi, a gente está orando pelo Pedro porque tem que orar, mas vai ser muito difícil. De modo que quando Deus faz, ninguém acredita. Mas quando eles vêm, é o Pedro mesmo. Não só a fé de Pedro, mas a fé de toda a igreja fortalecida. Toda a igreja conhece do poder e da graça de Deus. E o Pedro ainda diz assim, avisa o Tiago, que era irmão de Jesus, então o líder da igreja. E esse Tiago vai depois escrever lá na sua epístola, capítulo 5:16, a súplica de um justo é muito eficaz. Então, eu não estou dizendo, entenda bem, eu não estou dizendo que Deus vai dar casa para todo mundo, não estou dizendo isso. Entenda bem. E não estou dizendo que é para você sair abrindo a tua vida para todo mundo, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que sim, há sempre motivos, pedidos, que podemos compartilhar e devemos compartilhar, e que você precisa sim, você,
por mais tempo de igreja que você tenha, você precisa de pessoas que orem por você. Você precisa de irmãos que você possa confiar os anseios do teu coração. Não são todos, mas certamente tem algum. Se você ainda não encontrou, então peça, Senhor, me dá, por favor, um amigo, no caso você é homem, de oração, no caso se você é mulher, me dá uma amiga de oração. Uma pessoa que eu confie, que me ame, que vai interceder por mim. A oração de um justo tem efeito, é eficaz. Então esse é o segundo tipo de oração, a oração uns pelos outros. Então o Novo Testamento ensina a igreja a orar por si mesma, ou seja, por você mesmo, você pela pessoa que você chama de eu, a orarmos uns pelos outros, as pessoas que chamamos de nós. E o terceiro tipo de oração, a oração por aqueles que não estão aqui. A oração por aqueles que chamamos de eles. E nesse grupo de pessoas que chamamos de eles, estão dois subgrupos. O da igreja universal, no sentido de todos os santos, todos os crentes. Nós somos, aqui, uma igreja local. Nós somos os crentes em Cristo que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram batizados nas águas, recebemos do Espírito de Jesus e nos reunimos aqui para edificação mútua e adoração ao Senhor. Nós somos uma igreja local. Mas a igreja de Jesus Cristo não se resume a essa igreja local. A igreja de Jesus é composta por todos os crentes em Cristo. Todos que, como você um dia, creram nele, entregaram a sua vida a ele, creram no seu sacrifício remidor na cruz, e, portanto, receberam do seu Espírito, foram selados pelo Espírito Santo e confirmaram isso pelo batismo. Essas pessoas estão espalhadas em todo o mundo, em todas as nações, em diferentes denominações. São pessoas a quem nos é dada a graça de chamarmos de irmãos, de irmãs. Então tem a igreja local, mas tem a igreja universal, pela qual a Bíblia, o Novo Testamento, nos incita a orar por ela. Paulo também, mais uma vez, ele vai dizer, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, todos os crentes, além das nossas fronteiras, seja elas quais forem. Então, por isso que, na bênção que impetramos no fim do culto, nós incluímos toda a igreja de Cristo. Nós pedimos a bênção de Deus para a igreja de Jesus que se reúne aqui, mas por toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Toda a igreja de Jesus. Nós somos um com eles. E é por isso que tem igrejas que, inclusive, dedicam um dia de oração, às vezes, por exemplo, para os cristãos, irmãos nossos, irmãs nossas, que vivem em local de perseguição, onde há perseguição religiosa. Nós podemos fazer isso aqui um dia. Agora, o segundo subgrupo desse grupo maior que chamamos de eles, pelo qual a Bíblia nos incita a orar,
esse segundo grupo é maior ainda. É o grupo que chamamos de todos os homens. Todas as pessoas, sejam elas crentes ou não. A Bíblia diz que nós fomos deixados nessa terra como sacerdotes. E devemos orar por todos os homens. Interceder por toda a gente. Primeira Timóteo 2, 1-2. Diz o Paulo que ele quer que nós oremos por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Por que devemos orar por todos os homens? Porque nós, irmãos, por mais que sejamos um povo escolhido, um povo exclusivo da propriedade de Deus, nós não somos uma ilha. Se acredita mesmo que se a economia piorar ainda mais, vão ser só as empresas dos não crentes que vão quebrar. Você acredita que só os não crentes vão perder os empregos? Você acredita nisso? Você acredita que se sair um vírus, surgir um vírus letal, lá no sul da Ásia, só os asiáticos que vão sofrer? O coronavírus já nos disciplinou e nos ensinou a respeito disso. Então é por isso que eu convido você a incluir nas suas orações diárias a seguinte oração: Senhor, tem misericórdia dessa cidade. Tenha misericórdia desse país. Tenha misericórdia desse mundo. Não fica querendo que o circo pegue fogo não, irmão, porque o fogo vai chegar na sua casa. É como o Senhor ensinou o povo que estava exilado na Babilônia: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela. Por quê? Porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Nós somos o povo que ora. O povo que Deus deixou aqui nessa terra para clamar misericórdia. Lá em Ezequiel, inclusive, o Senhor diz que quando está chegando o juízo sobre uma cidade, o Senhor se indigna que não tem ninguém na brecha para se colocar diante dele, clamar, interceder e orar. Nós somos esse povo, nós vamos orar por esse mundo, para que haja paz, e assim tenhamos também nós uma vida tranquila. Não é isso que nós queremos? Uma vida tranquila? Então oremos. Que completa a palavra do Senhor nos é. Ela nos ensina a orar por aquela pessoa que chamamos de eu, por aqueles que chamamos de nós, e por aqueles que chamamos de eles, ou seja, por todos. Então, quando nós afirmamos a igreja somos nós estamos dizendo, na nossa igreja, todos oram por todos. Que o Senhor nos capacite e nos abençoe no desincumbir e no cumprimento dessa nossa santa vocação, para a glória dele e para o nosso bem. Amém.